Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast de Tênis Brasil. A partir desta semana, às vésperas do US Open, nesse momento tão importante do tênis, Tênis Brasil vai trazer convidados para colocar opiniões, informações, contar histórias e curiosidades para vocês. Nessa primeira edição, convidamos Paulo Cleto e Patrícia Medrado para conversar sobre o US Open e o circuito internacional. Como sempre, você pode usar qualquer um dos canais do Tênis Brasil para mandar suas sugestões, opiniões e até perguntas para os nossos convidados. Facebook, Twitter, e-mail, todos os canais abertos para você. E para falar de US Open e de tantas polêmicas que cercam o torneio e o circuito em geral, o podcast Tênis Brasil conversa agora com Paulo Cleto. Experiente Paulo Cleto, treinador de tantos jogadores importantes do circuito, está aí na ativa desde a década de 70, atravessou ali a década de 80 com grandes nomes como Luiz Mata, Cássio Mota, Jaime Onsins, técnico de Copa Davis, e Paulo viveu muito aí o US Open, acompanhou todos esses jogadores por lá. Paulo, obrigado pela tua presença aqui no podcast do Tênis Brasil. A primeira coisa que eu quero saber de você, na verdade, nem é sobre o US Open, mas sobre essa polêmica da padronização dos pisos no circuito internacional. Na sua opinião, isso é bom ou isso é ruim? Os tenistas gostam ou não gostam? E o público é bom ou é ruim? Abraço e obrigado pela tua presença aqui. Olá, Dalcin, é um prazer falar com você e com os ouvintes leitores do Tênis Brasil. Esse assunto da padronização de pisos e bolas começou há mais de 20 anos atrás, quando os tenistas europeus e sul-americanos começaram a se encher com a maneira que os americanos tocavam e lideravam a ATP. E isso incluía, obviamente, a maneira contrastante que eram jogados os circuitos, especialmente os circuitos do verão, o verão do hemisfério norte, onde se jogava sobre saibro na Europa e o resto do ano se jogava nos Estados Unidos em quadras extremamente rápidas, tanto as quadras duras como especialmente as quadras cobertas, que eram jogadas sobre tapetes. E os europeus começaram a forçar, eles tomaram a liderança da ATP com o Alex Corretja, que é um espanhol, e eles foram a poucos convencendo o pessoal que tinha maioria, que é europeus sul-americanos, em uma certa padronização de pisos. Culminou isso bastante, vamos dizer, ali a partir do 2000, por exemplo, quando o Gustavo Kirten ganhou o Masters em Lisboa. A quadra era uma quadra coberta, mas o piso era extremamente lento, o que com certeza ajudou a vitória dele sobre o Agassi e o Sampras. De lá para cá a coisa foi ficando cada dia mais pasteurizada. Hoje não faz muita diferença se você joga aqui ou acolá, se você joga na China ou nos Estados Unidos ou na Europa, quando você fala sobre pisos, tanto sobre quadradura como o saibro. Quase a mesma coisa, obviamente que é diferente o saibro de quadradura. No circuito norte-americano de quadras duras também existe uma pasteurização bem forte, com pequenas desviações. Esse ano, Cincinnati, que sempre foi o piso mais rápido junto com a China, esse ano estava até mais lento, eu achei. O Federer deu declarações treinando em Nova York que esse ano ele está sentindo a quadra um pouquinho mais rápida. Por que acontece ela ficar um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lenta? Essas quadras são refeitas anualmente. Aí o cara que passa o rodo no piso, que é uma tintura misturada com areia, ele põe a mão um pouco mais pesada de areia, a quadra fica um pouco mais lenta ou vice-versa, mas nunca é muito diferente. Se eu gosto dessa padronização, mas também havia, quando você tinha coisas mais radicais, umas diferenças mais para cima e mais para baixo, você possibilitava diferentes estilos aparecerem. Hoje quase que todo mundo joga razoavelmente igual,
não existem mais aqueles jogadores de saque e voleio, aqueles jogadores que vão para a rede de noite para ganhar do ponto. Sim, há uma pasteurização, é o que temos, deixamos por aí, vai. Para aproveitar a sua vasta experiência, Paulo, te fazer uma pergunta que muita gente procura saber, lá no blog do Tênis Brasil, por exemplo, se fala muito, é que os jogadores, quando dão entrevistas, eles falam muito sobre diferença das quadras externas para as quadras principais, né, para o estádio e tal, isso até mesmo na grama, né? Muita gente fala aí que a quadra de fora está mais veloz, a quadra de dentro está mais lenta, ou obviamente tem a questão de vento e tal. Você que acompanhou tão de perto o circuito, realmente existem essas diferenças? A quadra sintética mesmo, ela pode ser bem diferente? Lá fora está mais lenta e dentro está mais rápida ou vice-versa? Olha, me referindo, inclusive à pergunta anterior, sim, isso acontece. Por mais estranho que possa parecer, tradicionalmente a quadra central, a Arthur Ashe, assim como era a Louis Armstrong anteriormente, elas têm a tradição de serem razoavelmente mais rápidas do que algumas das quadras secundárias. Como eu mencionei antes, essas quadras são refeitas anualmente. Se existe uma intenção, uma boa ou má intenção, em fazer elas um pouco mais rápidas na quadra central, propositalmente, o pessoal do US Open nunca declarou. Mas é sabido que, teoricamente, não tanto nos últimos anos, porque nos últimos anos os americanos não têm feito mais o impacto do que fizeram durante décadas. Mas, tradicionalmente, os americanos sempre levaram vantagem quando jogavam numa quadra mais rápida. Então dizia-se assim, a meia boca, que a quadra central, que é o grande estádio, que é ali onde se jogavam as partidas mais importantes, incluindo semifinais e finais, eles faziam um pouco mais rápido para, obviamente, então ajudarem o pessoal da casa. Que há diferença? Mas é como eu expliquei antes, a velocidade da quadra é uma conjunção da tinta com a areia bem fina que eles misturam. Quanto mais areia, mais lenta e vice-versa. Pode ser erro na mão, mas se é um erro na mão, isso tem sido assim, insistentemente na quadra central mais lenta. Agora, por que eles não fazem tudo, na quadra central mais rápido? Por que eles não fazem tudo mais rápido? Isso só perguntando para os gringos mesmo. Boa, Paulo. Aliás, ainda no campo das polêmicas, nós tivemos ano passado aquela final completamente maluca, com aquele destempero até incompreensível da Serena Williams, mas que levou uma nova polêmica ali, que é a questão da instrução, né, do coaching, que é a tentativa do técnico passar alguma instrução para o jogador durante a partida, o que é proibido hoje pelas regras do tênis amador e profissional. Mas eu quero saber, Paulo, tua opinião. Deveria-se ou não liberar? Até porque o US Open falou ano passado que iria estudar a liberação, não aconteceu isso oficialmente, só os jogos juvenis vão ter essa liberação feita, uma comunicação quando o tenista estiver próximo ao técnico, ou seja, está do mesmo lado da quadra, não lá do lado cruzado. Então, criou-se uma regrinha, mas só vai valer para o juvenil ainda este ano. Duas coisas, Dalcy. Sobre o ano passado, o que aconteceu não foi muito por conta da regra. A regra é clara. A Serena o problema da Serena é quando junta arrogância com falta de educação, nunca dá boa coisa. O problema foi uma consequência disso. Ela tentou intimidar o juiz, como ela já tentou no passado, tentou perturbar a adversária, como já tentou no passado, nenhuma das duas funcionou, o que deixou ela mais maluca ainda e deu aquele papelão todo. A regra é clara, se eu gostaria que mudasse, se eu veria com bons olhos, eu veria por um lado, por outro nem tanto. Eu veria pelo lado, você tome, por exemplo, partidas de Copa Davis, onde o técnico é permitido ficar dentro da quadra, conversar com os jogadores, elas tradicionalmente têm um padrão de qualidade bem alto. Bem alto porque, de repente, são duas cabeças pensando, um de lado de fora, com a cabeça teoricamente mais tranquila,
analisando e tentando passar o que ele está analisando para o jogador que vai lá e faz. Eu vi muitas vezes o padrão da partida ser levado, já que haviam 2 técnicos em quadro. Do outro lado, existe a cultura, também a tradição, que o tênis carrega há mais de 100 anos, que é que o jogador que entra em quadro, o jogador que resolve o problema, o jogador que tem o problema, ele tem que fazer com que a sua cabeça aprenda a encontrar o problema, a lidar com o problema, encontrar uma solução para o problema e conseguir fazer com que essa solução ele consiga colocar em prática e consiga, então, ganhar o jogo. Esse lado é muito forte no tênis. É um jogador para o bem ou para o mal. Uma eleva um pouco, até mais do que um pouco, o padrão do jogo. A outra mantém a tradição desse esporte, que eu acho incrível, que eu não sei quanto que eu gostaria de vê-lo mudar. Algumas mudanças que têm acontecido ultimamente no tênis, não têm sido todas elas para o melhor. Então é uma questão de escolher. Eu ficaria ainda Copa Davis com técnico, que é um jogo de equipe, partidas como a US Open ou os outros torneios, o jogador que cresça e apareça. E eu vou concordar com você, Paulo, até porque o pessoal fala, não, mas porque outros esportes, boxe, judô, para dar alguns exemplos aí, é permitido o técnico se manifestar durante a disputa e tal. Mas espera aí, e por que o tênis tem que ser igual a outros esportes? Eu acho que não é por aí. Eu acho que o tênis é um esporte completamente exclusivo, extremamente diferente desses outros aí, em que estão em jogo habilidades completamente diferentes, então eu concordo com você. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisinha, que também é uma curiosidade que sempre aparece aqui no blog, principalmente quando nós falamos de sorteio de chave, que é agora quinta-feira em Nova York. O pessoal fala em manipulação de chave, né? Nadal sempre pega a chave mais fácil, ou por que o Djokovic ficou aqui lá. Você acredita numa manipulação de chave de alguma forma, vendo que hoje o sistema é mais eletrônico, né? Apenas os cabeças de chave são realmente sorteados de forma manual. E uma outra perguntinha, você que está lá sempre dentro do circuito. O tenista jura que nunca olha a chave, os jogos para frente. Isso é verdade? Bem, Dalcin, a teoria de conspirações e mentirosas existe em toda parte. Esse negócio das chaves, eu posso dizer que lá atrás existia uma certa manipulação, sim. Vão te jurar que não. Mas existia até porque eu, de uma certa maneira, fui testemunha, isso há muitas décadas atrás. Vamos colocar assim, vai. Atualmente, não só por conta da parte eletrônica, hoje, quando você vai fazer o sorteio, existem muitas pessoas presentes, elas todas com, vamos dizer assim, com interesses diferentes. Você tem ali o representante do jogador, você tem o pessoal do ATP, você tem o pessoal do torneio, você tem supervisores, ou seja, ia ser muito difícil, se não impossível, em fazer com que todos esses concordassem numa manipulação. Eu acho que tem que ser assim. Pessoas que têm interesses diferentes e pessoas que estão ali, que não fazem parte do sorteio per si, que estão ali só para ver que tudo está correndo bem. Então, eu colocaria isso mais como teoria de conspirações, e obviamente o pessoal do Nadal vai choramingar, o pessoal do Federer também vai choramingar quando acontece prejudicando a ele, mas existe também a probabilidade, a lei da probabilidade. Uma hora cai mais para cá, outra hora cai mais para lá. Quantas vezes nós já não vimos irmão jogando contra irmão ou irmã contra irmã? A lei da probabilidade diz que é pequena, mas acontece. A segunda parte da sua pergunta é se o jogador... Tem gente que diz que não olha a chave. Bom, tem gente que acredita em Papai Noel também, ou pelo menos diz que acredita. É óbvio que todos eles olham a chave, mesmo que seja escondido no banheiro, vai.
Todo mundo quer saber como é que está a chave, se ele teve um pouquinho de sorte ou se a chave foi manipulada a favor ou contra ele. Mas todo mundo tem uma certa ideia do que está acontecendo. Sim, eu já vi tenistas mesmo que eu treinava que não gostavam muito de ficar olhando a chave, sabe? Não gosta muito de ficar lá namorando. Tem malucos que ficam namorando a chave lá. Pô, se eu ganhar esse jogo, eu vou jogar com aquele, mas aquele outro tem que ganhar de não sei quem. Tem maluco para tudo. Eu acho que todo mundo dá uma olhadinha, pelo menos para ver o geral do que está acontecendo. Paulo, para encerrar com você vai receber $100 mil para apostar no ganhador do US Open. $100 mil, hein? Ó, não é pouco dinheiro não, hein? Quem é que você coloca lá? 100 mil, Dalcin. Isso vai te custar caro, viu? Eu vou apostar no Novak Djokovic. Não tem muito como apostar assim $100 mil em outra pessoa. Não estou dizendo que ele vai ganhar. Eu espero que ele ganhe por conta dos 100 mil. Mas não é que eu vou ficar torcendo para ele também, entendeu? Hoje tem outros jogadores que eu preferiria que ganhassem. Eu adoraria ver, por exemplo, o Tsitsipas ganhando. Ele tem um estilo de tênis que eu acho que encaixa como uma luva para o US Open. Se ele vai ganhar, não sei. A mãe dele precisa parar de encher o saco dele. O pai dele precisa parar de encher o saco dele, entendeu? O técnico dele precisa falar alguma coisa, apesar que ele não vai falar mais nada, porque o ano passado, quando ele estava de técnico da Serena, ele falou, deu um rolo dos diabos. Então, a coisa está meio preta para o lado dele. Mas eu diria que um jogador novo, um desses fora, desses que nós já esperamos que ganhe, Nadal, Federer, será que o Federer vai ter o psicológico, o emocional pronto para ganhar o US Open, onde que o corpo dele vai sofrer muito mais do que sofreu em Wimbledon? Ali em Wimbledon, quando ele esteve a uma bola de ganhar o negócio todo e não conseguiu ganhar, eu duvido que ele vai ter o emocional pronto para ganhar em Nova York. Eu acho que quem está mais pronto é o Djokovic. Mas até aí, o jogo é jogado, ninguém ganha no dia anterior, e eu, apesar dos $100 mil, vou estar torcendo mesmo para um jogador outro, um cara novo, um Tsitsipas. Eu sou até capaz de torcer um pouco para o Medvedev. E olha que o cara joga feio para danar. Mas é um cara novo, um cara que está aí, chegou a 3 finais seguidas. Pelo amor de Deus, alguém novo aí no tênis. Uma coisa diferente. Mas de qualquer maneira, talvez eu vá me cobrar os $100 mil de você de qualquer jeito. Se você quer sangue novo no masculino, nós temos isso no feminino, né? Hoje, o Osaka liderando o ranking, é a atual campeã. Temos aí o surgimento da Barty, que deu um grande salto de qualidade. Nós temos uma massa de jogadoras aí, temos as americanas, a Sofia Kenin joga super bem. Como é que você acha que está a chave feminina? Nossa, na chave feminina nós temos meninas para tudo quanto é gosto. Muitas possíveis campeãs aí, ao contrário dos homens, vai. Desde as primeiras do mundo, que é a Naomi Osaka, a Barty, a Halep, todas essas meninas têm potencial. Apesar da Carolina Pliskova estar ali 3 do mundo, eu não boto muita fé, ela é muito gelada, é a típica loira gelada que não vibra, nunca ganhou um Grand Slam, não sei quando que ela vai ganhar, enquanto ela não mudar, se é que algum dia ela vai mudar isso. Não vejo ela ganhando um grande slam, não vejo ela ganhando aquela partida que vai fazer a diferença. Svitolina pode ser, a Kvitova é uma incógnita, tem a Bertens, a Serena é perigosíssima, qualquer dia contra qualquer adversário, ela é uma possível campeã, é sim, talvez seja a que se você tiver mais $100 mil aí, você pode dar que eu ponho na Serena. Apesar que não vou torcer para ela, obviamente. Chega da Serena ganhando tanto torneio.
Até a Madison Keys anda ganhando, a Madison Keys que havia desaparecido, mas começou a ganhar de novo. Quem me desapontou muito foi a Naomi Osaka. O ano passado ela ganhou o US Open, depois ganhou a Austrália, parecia que a menina ia deslanchar. Aí faz aquele velho papelão super manjado, começou a se achar a rainha da cocada preta, vai lá e me manda o técnico embora. Despediu sem mais nem menos, achou que já sabia tudo e quando se viu ela não sabia nada ainda. De lá para cá, do Aberto da Austrália para cá, não ganhou mais nada, está pagando o preço alto da arrogância prematura. Se é que existe arrogância prematura, arrogância é arrogância a qualquer hora. Então, tá aí. Se você tiver mais 100 mil, eu aceito, coloco na Serena e espero que uma outra ganhe. Tá bom para você, então? Paulo, com as suas apostas aí, nós vamos ganhar $200 mil, então não tem problema algum. Edson Paulo Cleto, quero te agradecer demais a sua participação aqui no primeiro podcast do Tênis Brasil. Novamente vamos requisitar você muitas e muitas vezes, porque suas opiniões são sempre extremamente importantes para quem gosta de tênis. Obrigado e um grande abraço para você. Dalcin, foi um prazer. Vamos ver se com o US Open nós vamos ficar ou mais ricos ou mais felizes. Enquanto isso, um abraço para você e para todos os amigos da Tênis Brasil. O podcast de Tênis Brasil também vai ouvir Patrícia Medrado. Patrícia, mais importante tenista da era profissional do tênis brasileiro, que, aliás, jogou o US Open algumas vezes, né, Patrícia? Primeiro, muito obrigado por você estar aqui no podcast do Tênis Brasil. E aí você me conta o que é que você se recorda das suas participações, que, aliás, você jogou tanto no saibro como no piso duro lá de Nova York. Olá, Zé Newton. Satisfação estar falando com você. Olha, eu tenho grandes lembranças do US Open. Realmente eu comecei em Forest Hills, no saibro. Estava presente até quando o Guilherme Vilas foi o vencedor. E também peguei toda essa mudança, né, de Forest Hills para Flushing Meadows, onde eu joguei por muitos anos. Minha última participação, foi em 1988. Tenho uma recordação também de ter jogado na quadra central contra a Hanna Mandlikova, da ex-Tchecoslováquia, né? E tirei um set dela, um dia muito difícil, muito vento, é uma quadra extremamente barulhenta, mas obviamente que perdi o jogo, né? Mas era um torneio, sempre foi um torneio muito importante, né? E que me traz boas recordações. Você já citou duas características muito claras do US Open, né? Que é o vento, hoje um pouco menor, porque temos 2 estádios cobertos, mas nas quadras laterais também venta muito. E o calor, que é muito forte, né? E o barulho, né? Como é que você diferenciaria os 4 grandes slams, Patrícia? O Australian Open, eu na verdade nunca participei, porque era a época que eu tirava de férias e na minha época era grama, né? Era jogado em grama, hoje em dia já é num outro piso considerado duro, piso sintético, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecer o ano passado e realmente fiquei encantada, gostei muito. Se eu estivesse no circuito hoje em dia, com certeza não pularia esse Grand Slam. Roland Garros, aquele saibro, um torneio que encanta os brasileiros, né? A quadra mais lenta, muita gente também, mas as quadras são muito boas, é o melhor saibro que eu já joguei, é um saibro macio, diferenciado, né? E o US Open foi isso, na minha época não era o torneio que é hoje em dia, porque nessa mudança a estrutura, toda a infraestrutura não estava como ela é hoje, né? Era um torneio árido, né? Não tinha verde lá dentro, eram quadras recém-construídas, mas hoje em dia eu percebo que tem muito mais calor humano, porém tem essas dificuldades, né? É realmente um calor, uma fase de muito calor nos Estados Unidos, muito vento e muito barulho, né? É o único torneio que tem música nas viradas de lado, enfim, muita propaganda, e é aquela cara de Nova York, né? E o Wimbledon, claro, é aquele torneio de grama que realmente não era, tem todo aquele charme, né,
o charme dos morangos com chantilly. Não era a minha quadra predileta, mas eu tive bons resultados lá. Chegamos às quartas de finais de duplas, com a Cláudia Monteiro, ganhando da Billie Jean, da Ilana Kloss. Então, tenho boas recordações de lá também, algumas boas atuações em duplas principalmente. Mas também, assim, acho que os Grand Slams são muito cheios, né? Tem todo aquele charme, mas para o jogador são torneios que a gente precisa de muita concentração, muito foco, para não se distrair com tanta coisa, né? Mas eu acredito que os 4 são realmente marcantes, são muito importantes, né? E a gente acaba baseando toda a programação em cima desses Grand Slams, que é onde a gente realmente quer ter uma grande atuação, né? Chave masculina, Patrícia. Aí nós não tivemos o sorteio vai ser na quinta-feira. Eu acho que sempre sorteio em Grand Slam define muita coisa. Mas para você tem um favorito claro. Nós acabamos de ter uma grande campanha aí do Daniil Medvedev em Cincinnati, surpreendente campanha. Nadal ganhou Montreal, o Djokovic vem do título de Wimbledon e o Federer vem daquele vice tão doloroso e já jogou mal em Cincinnati. Como é que você analisa as chances dessas principais personagens na chave masculina? Olha, Zé, a gente está vivendo um momento muito bacana, né? Muito bonito do tênis mundial, né? Com essa disputa desses 3 grandes jogadores, né? O Djokovic, o Nadal, o Federer. Então, eu acho que está muito aberto, né? Embora eu acho que o Djoko tenha um pequeno favoritismo aí, né? Mesmo o Medvedev tendo ganho o torneio de Cincinnati, a gente sabe que na hora do Grand Slam os grandes vêm com sangue nos olhos, né? O Federer infelizmente perdeu uma grande chance. Eu gostaria de acreditar, a minha torcida é toda para ele, né? Mas eu acredito que vai ficar entre esses 3 ali mesmo e com um ligeiro favoritismo para o Djoko. Agora, a gente nunca sabe, né? O Nadal também. É tão difícil, né? A gente escolher um dos dois, porque realmente é um grande momento e são grandes jogos. E embora o Djoko tenha vencido o Wimbledon, não quer dizer que o Federer tenha sido pior que ele, né? Foi a questão de um ponto, talvez ele não ter realmente acreditado ali, né? Faltou muito pouco. Então, para mim, os dois chegaram ali juntos, mas a gente sabe que o Djoko é muito perigoso. O feminino, por sua vez, Patrícia, vive um momento bem interessante, bem curioso. Acho que o circuito feminino está bem equilibrado, né? Temos aí a Osaka, conseguiu permanecer no número 1 do mundo, mas vem agora defender o título nos Estados Unidos, com problema no joelho. Essa australiana, Ashley Barty, grande crescimento técnico na temporada. Temos a Pliskova sempre perigosa, Kvitova. Está muito equilibrado o circuito feminino. Você vê uma situação mais favorável para uma ou para outra, principalmente pensando que estão dizendo que a quadra de US Open desse ano vai estar um pouquinho mais veloz do que nos últimos anos. Realmente o feminino está bem equilibrado também, né? E curiosamente no saibro ganhou uma jogadora australiana, né? Completa, que voleia, saca bem. A gente ia imaginar que ela poderia jogar melhor em quadra rápida, mas teve um bom resultado em Roland Garros, né? Tem a Halep também, que a gente imaginava que jogava melhor em saibro. E ganha o Wimbledon. Então, realmente está bem equilibrado, mas eu acho que também a Naomi, pelo fato de ter vencido o ano passado, vai chegar forte também, porque voltam aquelas lembranças da boa atuação que ela teve. É uma jogadora muito centrada, calma. Então, vai estar bem equilibrado. Eu apostaria na australiana, na Ashley Barty e na própria Naomi. A Serena não tem conseguido avançar tanto, eu acho que ela não chegou no topo do jogo dela, embora tenha chegado na final de Wimbledon, mas o problema da movimentação dela tem deixado a desejar. Acho que ela não conseguiu alcançar o potencial máximo dela de antes, né? O ano passado foi lamentável aquela final. Enfim, eu acho que... Mas tudo pode acontecer, né? A Pliskova também é uma jogadora imprevisível, golpes muito potentes. Vai ser interessante também. Eu acho que a gente vai ter um bom torneio esse ano. Para encerrar, Patrícia, você aí na Europa conquistando o 12º título mundial da sua carreira. Mais um feito extraordinário, mais um grande troféu aí para a sua vastíssima coleção. Conta pra gente como é que foi mais essa aventura tão vitoriosa aí.
Pois é, uma satisfação muito grande, né? Esse ano eu vim até um pouco insegura, porque tive muitos problemas de joelho, né? Acho que me excedi, fui jogar outros esportes, muita bicicleta, enfim, machuquei um pouco, mas deu tempo, né? E eu consegui igualar aí o feito na simples, né? Que era o meu sonho de ser pentacampeã e agora duplas também. E esse ano, infelizmente, não joguei dupla mistas porque o meu parceiro, por problemas familiares, não participou da competição. Mas estou feliz, né? Feliz, eu acho que é sempre uma motivação, né? Participar desses torneios. Ano que vem já está marcado, vai ser em Boca Raton, nos Estados Unidos. E é um momento que a gente rever os amigos do circuito e que segue praticando, e a motivação para seguir na quadra o ano todo, né? Então, estou feliz. Então, agora estou tirando uns dias aí de folga, passeando aqui por Portugal e encarar aí os treinos na volta, né? Esse Medrado foi número 48 do ranking mundial. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença aqui em Tênis Brasil. Um grande beijo para você. Obrigada, Zé. Parabéns por mais essa iniciativa. E conto com você aí dos meus treinos, hein? Um abraço. É isso aí, pessoal. E não se esqueçam, o sorteio das chaves do US Open acontece em quinta-feira à tarde em Nova York. Um abraço e até o próximo podcast. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.